Hoje eu vou apresentar a SL 8.0. Ela faz salgados de 8 gramas até 200 gramas e de 10 gramas ela faz 8.000 por hora. De 20 gramas faz 4.000 por hora. E até o maior tamanho, que é de 200 gramas, faz 400 por hora. Então, nós vamos ligar a máquina para apresentar as funções. Ali está o transformador. Esse é o transformador que a gente costuma fornecer quando o cliente precisa. A tomada da sua máquina entra na tomada 220 do transformador. Aqui tem um disjuntor que a gente liga, que é um disjuntor de proteção. Qualquer coisa que acontecer na rede elétrica, ele desarma o disjuntor. Agora nós vamos ligar a máquina. Esse é a chave geral da sua máquina. Você vai simplesmente virar para baixo e já vai ligar a máquina. Já acende todas as funções. Aí o segundo passo sempre é virar o botão de emergência para ele sair para fora. Vira para a direita e ele sai para fora. Aí em seguida a gente aperta o rearmar. Se o rearmar não apagar, é porque um dos dois sensores está fora de posição. O primeiro sensor é esse aqui da caixa de distribuição de massa e recheio. E o segundo sensor é da caixa de proteção dos moldes, que fica bem aqui. Então essas duas caixas, elas têm que estar bem ajustadas para os sensores estarem no lugar e a máquina poder funcionar. Aí aqui nós temos as funções dos botões. Aqui é o liga e desliga dos moldes, o liga e desliga da parada. Então nós temos velocidade de massa, velocidade de molde, a parada, os botões que ligam e desligam a função e o botão de velocidade de recheio. O molde é o corte que dá o formato do salgado. A parada, eu vou ligar e vou mostrar. É uma pequena pausa que dá para poder descer mais massa ou recheio e poder aumentar o tamanho do salgado. É o botão mais sensível para aumentar ou diminuir o tamanho do salgado, é o botão de parada. A velocidade de massa, conforme a produção, quanto menor o salgado, maior a velocidade da massa e do recheio. Então, conforme a tabela que eu mando junto com o caderno de receitas, tem esses comandos e mesmo assim tem alguns ajustes. E esse é a velocidade do recheio 1, porque essa máquina ela é mono recheio. Depois aqui nós temos o botão que conta os salgados. Então, para poder contar, é só apertar o reset e ele aparece o número 0 e a máquina conta quanto você está produzindo. Então, agora eu puxei o botão para fora, apertei o rearmar, vou ligar a máquina. Liguei a máquina, todas as velocidades estão no 0. Então, a velocidade do molde é essa. A gente vem aqui. Ela tá dando uma pequena parada. Eu vou aumentar a velocidade. Se eu desligar a parada, ela funciona da velocidade máxima. E aí ela faz os tamanhos pequenos. Certo? Então, aqui ela tá funcionando. A massa. Esse é o botão de massa. A massa sempre fica aqui em cima e o recheio sempre do lado de cá. Ele tá desencaixado, mas agora na remontagem eu vou mostrar como reencaixa. Então vou zerar aqui a massa e o recheio. A parada tá desligada, os moldes estão funcionando porque quando eu vou desmontar a máquina, eu preciso que os moldes parem abertos. Se o molde parar fechado, eu não consigo desmontar. Então é muito fácil, é só vir diminuindo a velocidade para você ter mais controle. Fechou, abriu, parou. Desliga, desliga, aperta o emergência, desliga a chave geral. Então agora nós vamos desmontar a máquina.